nossa oferta, nossos dízimos, nossa oferta também de louvor ao nosso Deus. E agora queremos também, neste momento, colocar diante dele as nossas orações, nossas intercessões. A Bíblia diz em Mateus 18, 20. Vamos ler juntos o texto bíblico? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós cremos nessa verdade bíblica. O Senhor está presente no meio do seu povo. Somos mais que 2 ou 3 reunidos aqui no nome de Jesus. E podemos orar no nome de Jesus, clamar no nome de Jesus e rogar por aqueles que nesse momento precisam da sua graça, do seu favor, da bênção do Senhor, do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor, da intervenção do Senhor na sua vida. E nesse momento nós vamos orar também, e nossas orações estão acompanhando a nossa irmã Iva, e hoje aqui está o irmão Targino conosco, e seu esposo. Nós estamos orando por ele também, para que Deus o sustente nesse tempo, quando ele está nessa luta, né, ao lado da sua esposa, toda a igreja também, e orando, rogando para que Deus abençoe irmã Iva nessa batalha grande que está sendo travada com essa enfermidade, o Covid, né? Ela está internada já há vários dias. E tantas outras pessoas que nesse momento também estão em hospitais, nos seus lares. Vamos orar também pelas autoridades nesse momento, no governo municipal, estadual, federal, para que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe os governantes em todo lugar, né? Para que realmente tenhamos um tempo de paz, e não só no Brasil, mas outros países também que estão sofrendo tanto nesse tempo, que nós possamos encontrar graça aos olhos do Senhor e possamos realmente viver um tempo de libertação sobre todas essas coisas, né? Queremos respirar um tempo de paz, queremos respirar um tempo de liberdade sobre tudo isso. Vamos orar ao nosso Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado, engrandecido seja o teu nome. Nós nos curvamos nesse momento diante do Senhor e reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua graça, reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E nos aproximamos de ti, ó Deus, nesse momento, do teu trono de graça, e suplicamos, ó Deus, a tua bênção, o teu favor, o teu cuidado, ó Deus, sobre a vida de tantas pessoas que nesse momento estão lutando contra enfermidades, ó Pai, nos hospitais, muitos, ó Pai, nos seus lares mesmo, e suplicamos, ó Pai, por aqueles que também estão enlutados, aqueles que nesse momento estão com seus corações entristecidos, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar restaurando a cada um, confortando, consolando, ó Deus. Pedimos que visite cada lar, ó Deus, nesse momento, trazendo-lhes, ó Pai, dando-lhes aquilo de que necessitam, suprindo, ó Deus, com a tua graça, tudo aquilo de que cada um tem necessidade. E nesse momento oramos, ó Pai, de modo muito particular, muito especial, pela vida do nosso irmão Targino, sua esposa, irmã Iva, suplicando a Deus que tu visites nesse momento com teu Santo Espírito, nossa irmã Iva, naquele hospital, ó Deus, e ali, ó Deus, que ela esteja sendo também tratada, confortada, e o médico dos médicos, o Senhor Jesus, esteja visitando ali a tua serva nesta hora. Faz, ó Deus, uma grande obra na vida da nossa irmã Iva. Nós oramos, ó Deus, com fé, nós oramos, ó Deus, confiadamente, crendo que o Senhor tem o melhor para a vida da nossa irmã Iva. Visita-a, pois, nesse momento, ó Deus. Visita com graça. Visita, Senhor Deus, com poder. E também, Senhor Deus, da mesma forma, oramos pelo teu servo, nosso irmão Targino, aqui conosco. Abençoa o teu servo, confortando, fortalecendo também o seu coração. Fica conosco, ó Pai, com a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, cada lar aqui representado nesta noite, Pai amado. Te pedimos também, Pai, fala ao nosso coração. Fortalece-nos aqui nesta noite, ó Deus. Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui entramos. Ainda mais fortalecidos na tua palavra. Ainda mais esclarecidos sobre aquilo que tu tens para nossas vidas. Fala-nos, pois, nesta noite.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Hoje pela manhã, aqui em nossa igreja, nós tivemos uma belíssima celebração do Dia Internacional da Mulher, uma celebração antecipada. O dia especial é amanhã, mas hoje nós tivemos uma promoção especial feita pelas mulheres da Pibingá e foi sem dúvida alguma manhã muito bonita. As irmãs estão de parabéns e a igreja homenageou. E hoje pela manhã nós fizemos então um pit stop, uma parada especial na nossa série de mensagens, Restart. E pregamos hoje pela manhã e continuamos agora à noite também falando sobre um tema diferente, sobre o sorriso de uma mulher. E especialmente nesse tempo quando a igreja antecipa a celebração do Dia Internacional da Mulher. E tomamos então um personagem da história bíblica, muito especial, fundamental na história bíblica. Aquele personagem que ladeia, que está ali ao lado, presente na história do nosso pai da fé, Abraão. Ela que figura então como a mãe da fé, ali ao lado de Abraão, Sara. E nós vamos encontrar alguns momentos na história de Sara, na trajetória, na narrativa bíblica, do sorriso de Sara. Alguns momentos em que Sara sorri. E o sorriso de Sara nos traz algumas lições práticas que avançam no tempo, que chegam até nós, e nós queremos nesse tempo trazer algumas reflexões sobre ela, sobre esse sorriso de uma mulher. E eu gostaria então que pudéssemos primeiro recapitular o que foi dito hoje pela manhã, o que foi lido hoje pela manhã, e continuarmos, prosseguirmos também agora à noite. Primeiramente eu quero ler com você o texto de Gênesis capítulo 18, versos de 10 a 12. Vamos ler o texto bíblico mais uma vez? E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Amém. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Aí está, pois, o primeiro texto, o texto base, que nos apresenta exatamente o primeiro momento quando encontramos Sara sorrindo, o primeiro sorriso de Sara. E nós falamos hoje pela manhã sobre o sorriso, né? E no primeiro sorriso que nós encontramos na narrativa bíblica, é exatamente o sorriso da incredulidade. Lembram disso? O sorriso da incredulidade. Sara sorri, e esse sorriso, na verdade, denota incredulidade. Ela ouve a palavra de Deus, ela está presente quando Deus fala a Abraão, promete a Abraão que da velhice daria um filho, e ela não crê que Deus pode fazer isso. Ela não crê que Deus daria esse filho da velhice. E ouvindo ali, ela ri consigo mesma, ri por dentro. É o riso da incredulidade, como falamos hoje pela manhã. Primeiro sorriso, primeiro riso de Sara. E nós falamos então hoje pela manhã, fazendo essa primeira abordagem, que se Deus não tratasse dessa risada de Sara, o riso da incredulidade, ela continuaria estéril. Primeiro milagre que Deus precisava fazer na vida de Sara seria resolver o problema da esterilidade.
ou melhor, para resolver o problema da esterilidade, seria solucionar o problema, curar, na verdade, a incredulidade. Algumas pessoas precisam vencer o problema da incredulidade para depois superar outros problemas. O problema da infertilidade de Sara só seria solucionado a partir do problema da incredulidade em sua vida. Algumas pessoas lutam com outros problemas em outras áreas da sua vida. Financeira, espiritual, emocional, espiritual. Mas esses problemas só serão solucionados quando, primeiramente, esse outro problema fundamental, crucial, for solucionado. O problema da incredulidade. Não acreditar que, de fato, Deus pode fazer aquilo que um dia Ele disse faria. Que a sua palavra nos diz que Ele pode efetivamente fazer, realizar na nossa vida. Deus disse que faria isso na vida de Abraão e de Sara, mas ela não creu. E além de não crer, ainda riu daquilo que Deus disse faria na sua vida. O riso da incredulidade. Se Deus não tratasse da incredulidade de Sara, ela continuaria estéril. Deus teve então que tratar primeiro do problema da incredulidade dela. Mais ainda, segundo o sorriso de Sara, segundo momento que nós vamos encontrar na Escritura, segundo o sorriso dessa mulher, que entra para a história como a mãe da fé, ao lado de Abraão, que até hoje continua sendo aí, continua presente na nossa história, a todo momento nós encontramos alguma Sara, alguma menina, alguma criança, alguma mulher, trazendo consigo esse nome, homenageando essa mulher lá do passado, lá do Gênesis, contraditória em algumas das suas atitudes, vacilante, mas entra na história. Deus honra Sara, ela de fato vacila, é vacilante, mas Deus usa de misericórdia com Sara, na sua incredulidade, caminha mais uma milha com ela, e aí então há um outro sorriso na vida de Sara. E esse primeiro momento ainda na vida de Sara mostra que Deus é um Deus que Ele não trabalha com os perfeitos. Mostra que Deus trabalha exatamente na vida e usa exatamente, trabalha exatamente com o elemento humano, cuja matéria-prima é de fato o pó da terra. E Deus então trabalha com essa matéria-prima tão imperfeita, tão sujeita a problemas. E Deus então vai trabalhando na nossa vida, vai nos aperfeiçoando. E nos mostrando também que Ele pode usar a qualquer um de nós. E talvez você dizendo, quem sou eu? Eu sou tão imperfeito, tão cheio de falhas, tão pecador, tão pecadora. E essa mulher que se tornou mãe de multidões, mãe de uma nação de seguidores desse Deus de Israel, do Deus verdadeiro, era exatamente essa figura contraditória, vacilante, e se torna então essa pessoa poderosa na fé. Segundo o sorriso de Sara, é exatamente o sorriso da fé. E esse é o momento então crucial dessa mensagem. É aqui que acontece o grande milagre, que na verdade é destacado de forma extraordinária em Hebreus 11, verso 11, já adiante lá no Novo Testamento. O sorriso da fé. Em Hebreus 11, verso 11, veja o que diz o texto bíblico, você pode ler comigo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara recebeu poder para ser mãe. E nós sabemos que Sara só pôde realmente tomar posse daquela promessa de Deus
para experimentar o maior milagre de sua vida, porque ela trocou o seu sorriso de incredulidade pelo sorriso da fé. Mas como ela obteve essa fé? Como Sara obteve essa fé? Porque depois que Deus a corrigiu, Sara, ela acatou a palavra de Deus. Depois daquele momento de correção que nós falamos hoje pela manhã, quando Deus a repreende, e ela diz: não, Senhor, eu não ri. E Deus repreende: você riu sim, e agora mente. Mas Deus usa de misericórdia e caminha com Sara. Sara acata a palavra de Deus. Talvez você pergunte: mas como, pastor, você pode ter certeza de que Sara acatou a palavra de Deus? Eu tenho certeza disso, exatamente pelo testemunho da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que foi pela fé que Sara obteve o poder para ser mãe. Ela transformou a incredulidade dela em fé. A incredulidade que nós vimos lá naquele texto que nós acabamos de ler em Gênesis. Agora o autor da carta aos Hebreus diz que aquela incredulidade foi trocada agora pela fé. Agora preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, porque Gênesis não fala desse sorriso da fé. Ele está nas entrelinhas aqui da história. O texto de Hebreus 11 também não fala objetivamente desse sorriso da fé de Sara. Mas diz o texto que foi pela fé que Sara engravidou e teve seu filho. E a gente sabe que foi por ela crer. E é exatamente assim que a fé funciona. A fé vê com o coração, declara com a boca, e a fé ri e se alegra. E mesmo quando as circunstâncias estão totalmente opostas à nossa fé, uma vez que você recebeu a palavra de Deus, você vai permanecer na fé. Você entendeu aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai permanecer naquilo que você recebeu dele. E você vai crescer na sua confiança. E você vai vencer as circunstâncias. Você não vai desistir e vai continuar, vai avançar. Você vai rir das circunstâncias. É o sorriso da fé. Porque você já sabe o que vai acontecer no final. Você crê. Você já sabe aquilo que Deus prometeu, você entende que Deus fará aquilo que Ele disse que vai fazer, e aquilo que está no caminho, aquilo que acontece no caminho, que são as circunstâncias, você ri das circunstâncias, porque você entende que Deus já traçou o caminho. As circunstâncias são desfavoráveis, mas você sorri, porque você está vendo o quê? O invisível. Porque você está vendo o invisível de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 11, o autor da carta aos Hebreus, ele diz: ora, a fé é o que mesmo? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, na medida que caminhamos, na medida que já temos certeza absoluta de que Deus tem um propósito, de que Ele tem algo para realizar, as coisas que acontecem no meio do caminho não nos abalam, elas não nos impressionam, elas não permitem que, não façam com que nós sejamos de alguma forma confundidos, mas nós permanecemos confiantes e avançamos e olhamos para frente, porque nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro e permanecemos firmes até o fim. Nós olhamos o invisível. Assim nós temos base suficiente para afirmar aqui o sorriso da fé de Sara.
Depois daquela repreensão, então, veio o sorriso da fé. Se Hebreus 11, verso 11, diz que Sara, pela fé, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha aí. O texto fala sobre o fato de Sara ter esperado com fé. Então eu já sei que Sara riu, ela sorriu pela fé, sorriu com fé, sorriu de alegria, por perceber que o Senhor realmente estava naquele negócio. O texto de Hebreus 11, ele não dá a ideia de que Sara sorri, de que Sara realmente, ela tem uma experiência de fé, depois que ela finalmente recebe o filho, Isaac, nos seus braços. Não! O texto deixa claro que na trajetória, enquanto ainda não havia recebido, enquanto ainda não tinha tido a experiência da maternidade, certamente depois da repreensão divina, depois daquela experiência que nós falamos hoje pela manhã, Sara realmente foi testada na sua fé, e aí veio o sorriso da fé. Ela percebeu que Deus realmente tinha um propósito. Mas temos ainda um outro texto bíblico fascinante a respeito disso. Temos ainda um outro texto bíblico maravilhoso que fala desse sentimento, dessa alegria que comprova o sorriso de Sara. Uma prova fundamental, uma prova cabal a respeito disso. O apóstolo Paulo, lá em Atos 4, ele faz menção de uma outra referência ao sorriso de Sara, um resgate da história do sorriso de Sara, descrito por Isaías, o profeta, capítulo 54, nos versos de 1 a 3. A história de Sara, meus irmãos, a matriarca, ela avança no tempo e é contada geração após geração. Aquilo não poderia ficar parado, guardado lá no passado. Mas uma geração conta para outra a experiência daquela mulher e chega até Isaías. E ele diz o seguinte, na sua profecia: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegria, com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, e afirma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades desoladas. Isaías usa a figura, resgata, ressuscita a figura de Sara, que vence a esterilidade, e aplica agora a situação das cidades desoladas. A situação do seu povo que vivia toda aquela situação de desolação e também do desterro que o povo de Israel havia experimentado. Mas ele usa a figura, e a figura que está presente diz o seguinte, veja o que ele diz: canta alegremente, ó estéril. Ele não diz sobre Sara, canta alegremente, mulher, mãe de muitos filhos. Sara canta enquanto ainda estava estéril. O sorriso de Sara. O júbilo de Sara, não depois dos filhos, mas enquanto ainda aguardava a chegada de seus filhos. Quem canta alegremente no texto é a Sara que aguarda o cumprimento da promessa. É a Sara estéril. Sara canta pela fé. O Senhor não está dizendo, quando você tiver filhos, você cantará alegremente. Ele diz, canta agora, enquanto você está estéril, cante alegremente. Você tem que cantar pela fé, porque o Senhor já te deu a palavra. Ele já te entregou a promessa. Você será mãe de uma grande nação, mãe de multidões.
então você tem que cantar pela fé. Então, depois daquela experiência que nós narramos hoje pela manhã, naquela primeira parte da mensagem, agora Sara, então, ela se entrega na fé de que Deus um dia cumprirá a sua promessa. No mundo espiritual, a visão do Senhor Deus é que, mediante a sua palavra criadora, que tudo faz acontecer, você já é mãe de nações. Essa era a situação de Sara. Você já tem muitos filhos. Veja no verso 1, no final do verso 1 que nós lemos, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da estéril, diz o Senhor. Numa outra versão. Uma outra tradução ainda diz, está escrito o seguinte: mais são os filhos da mulher estéril do que aquela que é fértil. Ele não diz, mais serão os seus filhos. Ele diz, mais já são os filhos da estéril. Hoje, imediatamente. Deus está dizendo, mais são os filhos de Sara, a estéril, do que os filhos de Agar, a fértil. Era isso que Deus estava dizendo. A promessa firme de Deus, convicta de Deus. Alguém diria, mas ela é estéril, como ela vai cantar alegremente pelos filhos que virão? Como vai sorrir pela sua fertilidade, pela gravidez, se já foi dito que ela é estéril? Sorria pela fé, porque no mundo espiritual Deus já ordenou que ela já é mãe. Não que será, mas que já é. E é assim que acontece na vida espiritual. A fé funciona assim. Você recebe uma palavra de Deus e você pode crer que já recebeu pela fé. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos dá um testemunho extremamente positivo a respeito disso. Aprendemos que o nosso clamor a Deus deve ser encaminhado, acompanhado também das nossas ações de graças. E como é que interpretamos isso? Paulo diz que a nossa súplica deve ser acompanhada de ações de graças, porque cremos pela fé que aquilo que pedimos, aquilo que estamos encaminhando para Deus já tem uma resposta da parte de Deus. Então nós já encaminhamos o nosso pedido, agradecendo a Deus aquela petição. O texto diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Uma tradução livre do texto de Filipenses 4, 6 diz o seguinte: não andem arrancando os cabelos por qualquer coisa. E às vezes, dependendo da situação que nós estamos vivendo, é exatamente assim que nos comportamos. Nós andamos de um lado para o outro como que arrancando os cabelos. E Paulo vem e diz, não andem por aí arrancando os cabelos por qualquer coisa. Mas em tudo, ou seja, sobre todas as coisas, as situações, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, ele diz que os nossos pedidos, as nossas orações, devem ser apresentados a Deus com súplicas e ações de graças. Apresentem as suas súplicas, apresentem as suas orações, apresentem as suas petições, mas já apresentem agradecendo. Paulo desafia. Paulo nos desafia a já fazer o pedido, mas já agradece, por favor. Já faz o agradecimento, porque Deus já tem resposta para você. Porque no mundo espiritual, na verdade, Deus já tem consumada a situação. E você então celebra o Senhor, você se alegra no Senhor, e a alegria do Senhor é a sua força. Diga sim, eu vou viver para Jesus, e eu não aceito palavras então de incredulidade. O sorriso da incredulidade de Sara é trocado pelo sorriso da fé. Mas há um terceiro sorriso de Sara. O terceiro sorriso de Sara, ele é convertido, ele ganha personalidade, ele ganha concreção.
ele ganha vida. Terceiro sorriso de Sara está descrito aí em Gênesis capítulo 21, versos 5 e 6. O sorriso do triunfo. Você pode ler o texto bíblico? Veja que coisa linda esse momento na vida de Sara. Ela diz: Deus me encheu de riso. Tem um duplo sentido aqui, irmãos. Tem um duplo sentido. Deus encheu a boca de Sara de riso, porque ela ria. Uma mulher velha, idosa, seu marido com 100 anos, e ela agora tinha um filho. Uma idosa com um filho. Ela ria realmente, né? Todos riam com ela, diz o texto, né? Todos riam juntos. Era uma situação muito engraçada, mas também motivo de júbilo, de alegria. Não apenas engraçada, mas motivo também de alegria. O duplo sentido está no fato de que o Senhor me encheu de alegria, porque aquele que habitava o seu ventre, Isaque, o nome dele, Isaque, significa riso. Ela estava cheia de riso. O riso estava dentro dela, literalmente. Isaque estava dentro dela. Isaque habitava o seu ventre. Deus me encheu de riso. É o sorriso do triunfo. E que sorriso é esse que Sara experimenta agora? O sorriso da vitória. Depois de tantas experiências vividas, depois de uma longa trajetória, uma longa caminhada, depois de apanhar da vida, depois de bater cabeça, depois de erros e acertos na vida, depois de experiências com Deus, depois de se humilhar também diante de Deus e pedir perdão e acertar a sua trajetória, Sara agora tem o sorriso do triunfo. E nesse sorriso do triunfo ela diz então que Deus me encheu de riso. Olha a vitória que eu tenho. Nós imaginamos, Sara, não bastava apenas o sorriso nos lábios, não bastava apenas a gargalhada, mas ela agora tinha que exibir o sorriso nas suas mãos. Veja o meu sorriso, veja o meu riso, veja o riso que eu tenho, olha a graça que eu recebi. Não tem nada que se assemelhe com a experiência de você dar fruto. Nenhuma experiência se assemelha àquela de você dar fruto, e muito fruto. O fruto da velhice. A Bíblia fala, né, sobre aqueles que servem ao Senhor, na velhice ainda darão frutos. A Bíblia certamente fala do fruto do seu trabalho, de produzirem, de ainda serem úteis, mas o ter filhos é uma bênção na nossa vida. Ter filhos é uma grande realização. Quando paramos para pensar na bênção que os nossos filhos são, e nos lembramos quando eles chegaram na nossa vida, como foram esperados, como foram aguardados, como esperamos por eles, como planejamos, como foram recebidos, recepcionados. Príncipes e princesas chegando à nossa casa, foram recebidos dessa forma. Os recebemos assim. E ali estava o nosso fruto, não é verdade? E nós celebramos o fruto. Era assim que Sara estava vivendo aquele momento. Celebrava o fruto da sua vida. Olha a graça que eu recebi. Olha o fruto que eu produzi. E na velhice. E um fruto permanente. O fruto ali representava também o cumprimento da promessa de Deus. A realidade de que Deus não falha no cumprimento da sua promessa. E de que aquilo que ele havia dito a Abraão há tanto tempo atrás, agora ganhava concreção. E a ideia de que ele seria um pai de uma grande nação, estava agora então tomando concreção e diante dos olhos de todos. Ali estava Isaque.
Fruto quer dizer resultado. E não tem nada mais gostoso do que o sorriso do triunfo. E eu quero então finalizar lembrando que há um quarto sorriso ainda. Sorriso da multiplicação. Sorriso da multiplicação. Gênesis 21, verso 5 diz, a última parte, né? E Sara disse, Deus me encheu de riso, falamos sobre isso, mas na sequência ela diz, e todos os que souberem disso, rirão comigo. Interessante que ela joga para o futuro, né? Rirão comigo, até os dias de hoje. Os que conhecem a história, né? Riem, se lembram, que coisa extraordinária, que experiência é essa? O sorriso de Sara se multiplica. O sorriso de Sara se multiplica. Os outros também rirão. Os outros também vão receber o resultado. Hoje são milhares e milhares alcançados pela bênção daquilo que Deus fez na vida de Sara. Milhões e milhões. Filhos de Abraão, filhos de Sara também. Hoje são milhões e milhões sorrindo com Sara, participando da mesma bênção, participando do mesmo triunfo. Sara sorria junto com os outros que, vendo o seu milagre, vendo aquilo que Deus fez, o cumprimento da promessa, criam que Deus poderia fazer o milagre na vida deles também. Isso é o que fica de mais marcante na questão do milagre de Sara. Além do cumprimento da promessa, além do extraordinário que acontecia na vida daquela mulher e daquele homem, já idosos, ficava também uma outra lição subjacente. A lição de que se Deus fez aquele milagre, se o impossível de Deus aconteceu na vida daquele casal, se o extraordinário de Deus aconteceu ali, se Deus foi capaz de fazer de um homem velho, uma mulher idosa, terem então aquele bebê, Deus podia realmente qualquer coisa. Se Deus fez um milagre na vida deles, Deus pode fazer um milagre também na nossa vida, na vida do fulano, na vida do Beltrano. Aquela lição ficou para outros, nós podemos aguardar também o milagre de Deus na nossa vida. E outros riram também junto com Sara por causa disso. Eles começaram a celebrar porque ainda há esperança para mim também. Não exatamente na mesma situação de Sara, aguardando ou não um filho, mas outras situações, outros milagres que poderiam acontecer. E eles riram também com Sara. O riso de Sara se multiplicou. O sorriso de uma mulher. Quantos sorrisos? Quantos sorrisos. Que Deus nos abençoe nesta celebração desta noite, quando lembramos Sara, a matriarca, ao lado de Abraão. Sorriso de Sara. As lições que nela nós temos. As lições que dela nós podemos aprender. E nesta noite, quando aqui nos reunimos nesse santuário, e nesse mesmo momento, em tantos lugares no mundo, pessoas se reúnem lá atrás. Uma mulher que nós poderíamos dizer improvável. Improvável. É usada por Deus na sua história. E nós somos tantos improváveis. Quando olhamos para nós mesmos, como Deus pode me usar? Eu sou um improvável. Eu sou uma improvável. Mas Deus nos usa, mercê da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, e nos coloca dentro da história do seu povo, e é capaz de fazer um milagre dele na nossa vida, e não apenas nos fazer sorrir, mas multiplicar o nosso sorriso na vida de muitos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. E eu convido a todos agora para que juntos participemos da celebração da ceia do Senhor. Convido você agora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e nesse momento, enquanto a música será apresentada pelo grupo Primícias, que nós estejamos nos preparando também
para participarmos dos elementos da ceia do Senhor.